Bora, gente, bora pro podcast de hoje. Hoje nós vamos ouvir quem, né? Vamos ouvir quem? Olha o homem aí, olha a fera aí, Fernando Diniz, né? Campeão carioca, tá aqui a taça do lado. Campeonato Estadual 2023. Fluminense. A gente vai ouvir o técnico Fernando Diniz, tá? Esse aqui não é o pós-jogo. O pós-jogo quem falou foi o Eduardo Barros, porque o Diniz estava suspenso, né? Mas agora sim ele pode falar, não é coletiva de jogo, então dá uma moral pro técnico Fernando Diniz, né? É o cara da vez, né? É o cara da vez. Segunda-feira só se falou em Abel Ferreira, em Fernando Diniz. Nome do Fernando Diniz mais uma vez, né? Começa o burburinho de seleção, seleção. O Richarlison, inclusive, falou que faria bem, hein? Pro futebol, o Fernando Diniz na seleção brasileira. Então você vê que. E aí já no passado, né? A gente já tinha ouvido outros ruídos também, que outros jogadores da seleção gostariam muito de ver o Diniz na seleção, né? O próprio Neymar, por exemplo. Então é um cara que, agora com esse título, o nome vai ser cada vez mais falado, né? E não tem como, não tem jeito, porque o que o Fluminense fez com o Flamengo na final foi algo absolutamente espetacular. O Flamengo não jogou nada, é importante dizer aqui, mas foi espetacular pela rivalidade, né? A gente vinha falando aqui do primeiro jogo da final, do Água Santa com o Palmeiras, e eu ressaltei várias vezes, o Palmeiras não jogou nada. O Palmeiras não jogou nada aquele jogo. O Flamengo não jogou nada esse segundo jogo. Foi meio invertido, né? As duas equipes que hoje rivalizam a hegemonia do futebol nacional, primeiro jogo, o Palmeiras não jogou nada e o segundo jogou muito. O Flamengo, o primeiro jogo, não vou dizer que jogou muito, mas estrategicamente fez o jogo que precisava. E no segundo jogo não fez nada, né? Então, cara, duas pontas distintas, não só se a gente olhar para Palmeiras e Flamengo, mas se olhar também para Fluminense e Flamengo, né? Totalmente distintos os momentos, o futebol praticado dentro de campo. A gente vai falar de Vitor Pereira, mas antes a gente vai ouvir o Fernando Diniz, mas antes a gente vai fazer nosso tradicional giro pelas notícias esportivas. Então, deixando os créditos de antemão, Globoesporte.com, tá? A gente não acabou. Ontem a gente não passou pela agenda do dia, e aí eu acabei não falando desse resultado. O Botafogo 5-2 para cima do Audax. E aí se garante uma vaguinha na Copa do Brasil do ano que vem. Importante, cara. Importante conseguir essa vaga. Esse ano já foi eliminado, né? E. Não, o Vasco foi eliminado, perdão. O Vasco foi eliminado, né? Foi eliminado. O Botafogo foi eliminado, não chegou no mata-mata do Carioca. Peço perdão aos torcedores. O Botafogo não chegou no mata-mata e corria risco de ficar de fora, né, da Copa do Brasil do ano que vem. Segue vivo na Copa do Brasil e agora com essa vitória, esse título da Taça Rio, chega aí, garante a sua vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Pedir desculpas mais uma vez aqui, hein? Quem o Vasco que está fora e o Botafogo está na Copa do Brasil. Só fazendo a correção aqui, né? Gafe a gente comete o tempo inteiro, né? Não tem jeito. E não é desculpa, não é desculpa, mas não tem jeito. A gente acaba cometendo gafe, jogo que estava até fácil, né? Parecia que ia ser uma goleada, ficou difícil, o Audax quase empatou, tá? Parece que você olha o placar e fala, nossa, sobrou, né? Foi bem assim, não. Foi meio que aquele jogo do Fortaleza no estreia na Sul-Americana, que goleou, começou super bem, parecia que ia golear, tomou um sufoco, mas aí no final constrói a sua goleada, né? O Botafogo sofreu bastante, tá? Fez dois gols, tomou um gol, quase tomou um empate, estava muito mal na partida, né? E aí conseguiu se recuperar, construiu essa goleada. Cara, bom pro torcedor curtir, é bom para essa gestão de John Textor, bom para Luiz Castro, né? De projeto continua, equipe já tem torneio, já tem campeonato pro ano que vem, já tem calendário pro ano que vem, né? Obviamente que o Brasileirão, imagino que não passe nenhum sufoco na Série A e também a Copa do Brasil, garantido na Copa do Brasil do ano que vem, tá? A gente não falou muito do jogo especificamente, né? Os jogos tiveram várias nuances, vários contextos. No Palmeiras, por exemplo, o Dudu, muita gente falou que o lance dele foi um lance para cartão vermelho, e eu concordo, mas não vou discutir aqui, porque teve um lance também no Água Santa que é discutível, isso foi antes do lance do Dudu.
esqueci o nome do jogador, é Cadi, né? O Cadi, esqueci o nome dele. Teve o lance. Aqui do Dudu foi mais claro, que o Dudu foi uma agressão mesmo, né? Por isso que se tá falando muito, mas eu vi muito comentários. Ah, Palmeiras mais uma vez favorecido. É o que eu tô falando, gente. Desde o jogo contra o São Bernardo, que eu tô vendo muita gente falar, o Palmeiras foi beneficiado pela arbitragem, o São Bernardo foi prejudicado, aí depois, o Ituano foi prejudicado. Cara, em todos esses jogos houveram também lances duvidosos que não foram marcados a favor do Palmeiras, assim como aconteceu nesse último jogo do Água Santa. Eu falo isso porque não adianta ficar fazendo recortezinho, tá? Não adianta fazer recorte porque é rival, tudo bem, a rivalidade tudo conta, mas você não pode fazer um recorte do jogo porque você viu o melhor momento da partida, porque tá todo mundo falando sobre o lance. Você tem que procurar o que for o jogo, né? E o jogo em si, pra mim, todos foram. A arbitragem errou em todos os jogos, talvez, né? Você pode colocar aí. Nesse lance do Dudu foi o mais crasso do Rafael Claus. Mas, cara, houveram lances que também a favor do Palmeiras, ou contra o Palmeiras não, a favor do Palmeiras não foram marcados. Então, assim, favoreceriam o Palmeiras ou prejudicariam, favoreceriam o adversário, enfim. Eu acho que todas essas disputas, desde o do jogo contra o São Bernardo, foi justo, tá? O Palmeiras ganhou na bola. A arbitragem errou, errou. Cometeu os bizarros, sim, mas para os dois lados, né? E nessa final, especialmente, foi um erro bizarro do Klaus. Ele comprou, ele chamou a responsabilidade. E é o que eu falei, ele não deu expulsão para o Água Santa, não expulsou jogador do Palmeiras, não prejudicou nenhuma das duas equipes. Mas que o lance foi bizarro, foi, né? Não tem jeito. Não adianta a gente falar que, não, foi um lance normal, foi lance de jogo. O Didi, né, o jogador do Água Santa, deixa o cotovelo no pescoço do Dudu. Mas ele tá protegendo a bola, mas ele deixa o cotovelo no pescoço do Dudu, né? Então, assim, tomou cartão amarelo? Ele não tomou também. Não tomou porque o Cláudio deu o amarelo pro Dudu, né? Então ele usou o peso, né? Se eu expulso o Dudu, eu dou amarelo pro cara, mas não expulsei antes também. Então ele meio que não quis prejudicar o Água Santa para não prejudicar o espetáculo, e também não vou. Mas combinar que o Dudu expulso também não ia mudar nada, já tava 3-0 naquela altura do jogo, tá? O jogo do Fluminense e do Flamengo, destaque mais uma vez pro Marcelo. Grande partida que fez o primeiro gol, cara, belíssimo gol, impressionante. Ele tá do lado direito do campo, né? O Marcelo tá flutuando, cara, ele joga de lateral esquerdo. Ele vai pro meio, né, cara? No lance do gol, ele tá do lado direito. Na hora que ele recebe a bola ali, você fala, cara, o que que o Marcelo tá fazendo do lado direito? Aí ele puxa pro meio, chuta de perna esquerda, acerta o ângulo, uma bola indefensável pro Santos, e aí, aí você fica. Agora eu entendi porque que ele tá do lado direito, né? Falei, melhor eu calar a boca. Melhor eu calar a boca, porque o cara sabe o que ele tá fazendo. Pô, sem brincadeira, você vê o lance, tá, bota a coisa, fala, mano, o que que ele tá fazendo ali, gente? Pelo amor de Deus. Aí o cara vai lá e faz um golaço, né? E fala, só me resta ficar quieto, né? Só me resta ficar quieto, porque quem não sabe nada de futebol sou eu. Quem não tá sabendo sou eu, né? Bela jogada. Segundo gol do Cano foi um lance duvidoso, né? Duvidoso, assim, duvidoso no primeiro momento, porque parecia que o Cano estava impedido, não estava, né? E que assim, e aí, primeiro tempo já é pulverizada, né? Já é desmontada toda a vantagem do Flamengo, a torcida naquele é bizarro, porque naquele momento ia para as penalidades, né? Ia para as penalidades, assim, tava 2-2 no placar agregado, já começa tudo bem, assim. Você fica chateado, você fica aborrecido com o resultado. O Fluminense que tira toda aquela vantagem que foi construída no primeiro jogo, mas, cara, eu acho que não é hora, né? Tem horas e horas para você deixar o seu protesto, né? Tem horas e horas. Enfim, terceiro gol foi um gol de pênalti. E aí, velho, foi foi uma penalidade que para mim não foi, tá? Eu peço perdão ao torcedor do Fluminense, né? Foi uma bola na mão do Fabrício Bruno. Eu vi gente falando que foi, vi gente falando que não foi. Para mim não foi porque o Fabrício Bruno ele dá a cabeçada na bola. Ele cabeceia a bola bate no braço dele. Pô, mas ele tá com o braço muito aberto. Sim, eu olho. Cara, assim, sempre quando eu vejo lance de arbitragem, eu vejo muita gente que só olha o lance e fala, não, foi, não foi. Cara, eu sempre. Eu tento replicar o lance eu mesmo. De verdade, assim, você pode me achar maluco.
mas eu tento replicar o lance eu mesmo. Cara, assim, deixa eu ver como é que é. Eu tento me posicionar parecido. E, cara, nesse lance do Fabrício Bruno, eu não vi nada demais. Ele tá, pô, tá com o braço escandalosamente aberto, mas ele tá numa disputa de bola, é aquele empurra-empurra. O braço dele aberto, esticado, é porque ele tava naquela disputa de bola. Não é porque ele abriu intencionalmente para ampliar, a impedir a bola de passar. Ele cabeceia para frente. Só que a bola vai para baixo, né? Aí, felicidade dele. Aí é Aí é falta de qualidade, né? De não conseguir executar aquilo que ele planejou. A bola bateu no braço, para mim não foi pênalti, mas enfim, não comprometeria o resultado para mim, né? É a mesma coisa do lance do pô, foi um lance escandaloso, mas não comprometeria esse resultado. Esse o gol do Fluminense para mim não comprometeria o resultado, porque tava jogando muita bola, né? O Flamengo absolutamente apático, chamou muita atenção, lembrou muito, né? Um time sem vontade que a gente viu na final do ano passado, com o então treinador Paulo Souza, né? Enfim, gente, não vou falar muito do jogo, porque eu quero ouvir o Fernando Diniz, mas vamos seguir com o giro pelas notícias esportivas, que o Neymar, né? Neymar ajuda o Santos, né? Patrocínio de 40 milhões de reais, cara. Mais é cerca de 45 milhões, tá? É uma casa de apostas, a Blaze, que também o Neymar é garoto propaganda dessa casa de apostas, e parece que ele ajudou aí, né? Na negociação. Essa aqui é a casa de apostas que pagou o Neymar quando ele perdeu, pagou uma bela grana pro Neymar quando ele perdeu 1 milhão de euros em aposta, né? Ele perdeu, entre aspas, porque aquilo lá gerou uma renda para ele de mais de. Cara, eu acho que foi. Falaram na época, cara, foi 10 milhões, sei lá, cara. Foi muita coisa, assim, que ele ganhou só nessa brincadeira, né? Então ele perdeu uma, ganhou 10. Ganhou 9, né? De saldo, né? Enfim, parece que ele ajudou a intermediar, porque ele é garoto propaganda da marca. Legal que o Neymar, mesmo à distância, ele consiga fazer esse intermédio, essa ponte, ajudar o Santos. Cara, 45 milhões é muita coisa, tá? Um patrocínio master que vai ajudar muito o Santos, que me parece estar seguindo num caminho mais de austeridade e tudo mais, tentar de arrumar a casa, né? Eu vi, falei, já mencionei aqui que venho tentando assistir todos os vídeos do André Hernan, que ele vai visitando CTs, ele visita o CT do Santos, o Rei Pelé, e, cara, impressionante, assim, é muito bonito. A estrutura é muito, muito, cara, assim, tudo muito moderno, tudo bacana. Essa grana vai ajudar não só no investimento em jogadores, mas também seguir investindo em estrutura, né? Que é o que hoje faz muita diferença no futebol. Vamos seguir aqui sobre Eduardo Cudê, né? Futuro incerto. Cudê segue no Atlético Mineiro, né? Ontem havia muita especulação de que ele pudesse cair, Dorival Júnior na mira. O Mauro César Pereira, em um vídeo recente, falou que conversou com o Dorival Júnior e o Dorival Júnior falou que não tem sondagem nem do Flamengo e nem do Atlético Mineiro, tá? Por que Flamengo? Porque o Mauro ligou para perguntar, não porque existe sondagem interesse do Flamengo, mas ele ligou apenas de curiosidade. Você voltaria ao Flamengo se houvesse convite? Pro Dorival Júnior sem problema nenhum. E ele disse já aproveitou, né? Disse que não houve contato do Galo. E a multa do Cudê, por que eu acho que não houve contato do Galo? Porque a multa do Cudê é de 5 milhões de dólares, cerca de 25 milhões de reais. O Atlético aprovou o aditivo contratual, né? De retirar a multa, sugerido pelo próprio Cudê, na entrevista pós-Libertadores, jogo da Libertadores, derrota contra o Libertad em Minas, mas o Cudê não assinou, né? Ele não é besta, né? Na hora que olha o valor, cara, eu não sou besta nem nada, né? É igual o Vitor Pereira, né? O Mauro falou depois do jogo, Mauro César Pereira, deixando os créditos aqui, né? E já faço o convite para você visitar o canal do Mauro. Eu gosto muito das análises do Mauro, né? Ele fala o Vitor Pereira devia conversar com a diretoria e chegar num acordo para rescisão. Ele não vai chegar em acordo nenhum. São 15 milhões de reais, né? É 15 milhões de reais a multa rescisória do Vitor Pereira. Ele não vai chegar em acordo nenhum. Essa aqui é a grande verdade. É óbvio que assim, pô, pra ele como profissional deve ser uma merda. Mas na hora que ele olha a multa, fala, cara, não vou negociar nada, velho. Vou negociar nada. Isso aqui, vocês negociaram, eu quero esse dinheiro. Ou é isso, ou eu vou até o final do trabalho, né? Enfim, o Kudê deve ter visto essa grana aqui e falou, cara, não vou negociar merda nenhuma, eu vou seguir aqui mesmo.
E se tiver que pôr a boca no trombone de novo, assim será feita, né? Vasco da Gama, né? Ah, aqui eu abri o Vasco da Gama porque eu queria ver a página aqui sobre o adeus de Nenê, né? 41 anos, vai se aposentar do futebol esse ano, essa temporada, então ele tá de saída do Vasco já. E diz que parece que o ano que vem ele volta com algum cargo ali de gestão, né, pro Vasco. Então chegou a hora de dizer adeus, né? Teve uma passagem muito marcante. Oficialmente, Nenê atuou 199 vezes com a camisa do Vasco, né? Isso inclui aí algumas passagens. E ele fala aqui, né? Não tem preço. Aqui, ó. A partida de número 200 aconteceu recentemente, no dia 5 de março, né? Então, aqui tem a página do GE. Eu faço convite a vocês, vários números do Nenê, né? Existia essa incógnita se o Nenê ia continuar, se de repente ia haver um aditivo de contrato, ou mais de uma temporada. É um cara que ele ajuda muito o Vasco, na minha opinião, mas pela idade é realmente complicado, assim, você contar com um jogador da idade que tem. Ele tem uma qualidade ímpar ainda, tá? Para a equipe do Vasco, eu acho que ele ainda tem muita qualidade, assim, que ele poderia ajudar, mas, cara, com uma nova gestão, você tem que ser politicamente correto financeiramente para fazer algumas manobras financeiras. E a gestão do Vasco entendeu que com essa idade, né, não cabe assim. E aí, de repente, ele. Quantos jogos. Também aquela gestão de risco, né? Quantos jogos ele vai jogar e se ele se machucar. Porque poderia renovar. Vamos deixar um aditivo de contrato aí, você fica mais alguns meses, desse tempo a gente vê de novo. Se ele lesiona, é um pagamento de salário que vai ter que ser feito, que é um recurso que é importante para o clube. Então, assim, tem todo, deve ter entrado muita coisa na conta, na ponta do lápis lá. E eu falei, parece que ele volta o ano que vem, né? 2024, para ser gestor, algum cargo de gestão. Bacana, cara, bacana. Um cara que tem uma trajetória legal, uma história bonita com o Vasco, o torcedor o idolatra. E legal, cara, assim, sair por cima, né? Eu acho que ele se despede do Vasco por cima. Obviamente que ele já teve, já voou a ares muito mais altos, né? Mas o momento que ele vive, do Vasco voltar para a Série A, cara, assim, eu acho que vive um momento muito legal e vejo dessa forma, que ele sai por cima, tá? Vamos para a seleção dos campeonatos estaduais. Aqui a gente vai passar por Paulista e Carioca apenas, tá? Peço perdão aos outros, aos torcedores de equipes de outros estaduais. Se você quiser, aí deixa o comentário embaixo, a gente volta e fala um pouco mais sobre, tá? Aqui a seleção do Paulista, majoritariamente dominada por Palmeiras e Água Santa. O Abel não ficou como o técnico do campeonato, que foi o Thiago Carpini, né, o técnico do Água Santa. Aqui o Veiga, né, eleito o craque do Brasileirão. E aqui a seleção, né, o Everton, isso aqui é indiscutível. Isso aqui, se tivesse outro goleiro, esse aqui é o único, acho que é o único nome que eu falo, cara, não tem discussão, é o goleiro, né? Cara, o Palmeiras defensivamente muito mal, o Everton, se não é o Everton, o Palmeiras não teria ganho não teria ganho uma pá de jogo, tá? Lateral direito, o Reginaldo do Água Santa e aqui os zagueiros, né? Gustavo Gomes e o Didi do Água Santa. Lateral esquerdo, Juninho Capixaba do Bragantino. Meio cabeça Rafael. Luan Dias do Água Santa. Renato Augusto do Corinthians. Rafael Veiga também, outro que dispensa comentários. Rony e Bruno Mezenga, né? Cara, esse aqui é monstro também. O que ele fez essa temporada é absurdo. E aí vamos ver aqui o treinador, né? O Thiago Carpini, o técnico da Água Santa. Eu acho que foi muito merecido, tá? Muito merecido. O Abel é um baita treinador e o trabalho que ele fez do primeiro para o segundo jogo na final foi absurdo, né? Mas eu acho que não adianta você dar a premiação apenas por um momento. Eu acho que tem que dar a premiação que tem que coroar tudo que foi feito, né? E eu não acho que foi um prêmio de consolação, porque muita gente pode falar, pô, é aquele prêmio de consolação, porque é o time azarão, ganhou a simpatia das pessoas. Não, eu acho que de fato mereceu mesmo. Pela temporada que fez, muito mais regular, de um crescimento, de um time que todo mundo imaginava que fosse cair, começou muito mal, cresceu, bateu gigantes, bateu o Palmeiras no primeiro jogo. Então acho que está em boas mãos aqui o técnico do campeonato, tá? Se você é palmeirense, eu peço perdão, mas é o que eu falei. A gente tem que olhar para o campeonato inteiro. E eu acho que o Thiago Carpini merece isso. E não com um prêmio de consolação, tá? Craque do campeonato, craque da galera, o Veiga tá voando, hein? Gol mais bonito, Roger Guedes. Craque do interior, Bruno Mezenga, também acho justo, né? Artilheiros, Roger Guedes, Galopo, 8 gols cada um. Revelação,
Christian Barleta, do São Bernardo, troféu de Djalma Santos, do Fair Play Corinthians, melhor trio de arbitragem, árbitro revelação, melhor VAR, melhor assistente de VAR. Com isso eu fecho o campeonato paulista, a gente vai para o Carioca, né? E aí o Fluminense também dominando a seleção do campeonato carioca, tá? Que é a foto dos campeões, tá? E aqui o goleiro Fábio foi monstro, tá? O Fábio, ainda quando o jogo tava 0-0 nessa final contra o Flamengo, o Fábio teve que fazer defesas importantes já, tá? Lateral direito, Puma Rodrigues do Vasco, hein? Fez um bom campeonato de fato, tá? Zagueiros Fabrício Bruno, Nino do Fluminense, lateral esquerdo Ayrton Lucas. Isso aqui, cara, dispensa comentários, hein? Isso aqui não tem igual, cara. Não tem igual. Se eu falei do Everton no Campeonato Paulista, que é um que se não tivesse lá, eu achar uma loucura. Isso aqui, se não fosse Ayrton Lucas, ia ser uma bizarrice. Meio campo André, Fera, Luciano Naninho, Volta Redonda, Arias ou Arias do Fluminense, né? Atacantes Lelê do Volta Redonda, fez caminhão, fez gol pra caraca o Lelê, mano. É absurdo, né? É, do Volta Redonda, né? Volta Redonda, com todo respeito, mas você, pô, Volta Redonda, o cara fez gol pra caraca. Eu esqueci, agora não tem o número aqui, né? Fez muito gol, cara. E assim, se você pegar o Pedro e o Cano, eles ainda jogaram semifinal e final. O Lele jogou semifinal também, mas eu não lembro se fez gol, né? O Volta Redonda passou no. Botafogo não foi o Volta Redonda. Eu não lembro se fez gol no mata-mata o Lele, tá? Agora. Treinador Fernando Diniz, né? Aí também não tem o que discutir. Não tem o que discutir. Fez uma campanha de ponta a ponta para receber méritos, para receber destaque, né? Então, grande, acho que premiação justa também. Isso aqui o Carioca não colocou os juízes, né? Os árbitros como o Paulista, o Campeonato Paulista, né? Prêmio Roberto Dinamite. E aí vai, faço convite a você para entrar e ver todo o artigo na íntegra. Vamos seguir com as notícias esportivas aqui sobre Palmeiras e Leila Pereira, né? Leila Pereira fala do desejo de renovar com o Abel e só voltará a discutir reforços no Palmeiras em julho. Então, torcedor, só em julho, mas não anima muito não, tá? Não anima muito não, porque o Palmeiras é muito discreto no mercado. Acho que a Leila não devia nem ter falado isso, tá? Ela cometeu uma gafe aqui, porque agora o torcedor vai cobrar. Vai ficar meio quietinho por causa do título, mas vai cobrar aqui quando estiver chegando perto, tá? Tia Leila, cadê os reforços, né? É, a Leila quer renovar com o Abel, né? O contrato do Abel vai até 2024, que é quando acaba o mandato da Leila. Então ela só. Até eu acho que não só pelo próprio Abel, de falar, não vai ser mais você a presidente, mas por ela mesmo, né? O Palmeiras vem seguindo uma política de austeridade, não é nem fiscal, é administrativa mesmo. Então a Leila assina até o fim do vínculo do mandato dela, mas ela vai querer reeleição, né? Obviamente todo dirigente que se elege pela primeira vez quer a reeleição, né? O trunfo é manter o Abel no Palmeiras, é continuar contribuindo com ele, eu como dirigente do clube, para que ele tenha todas as condições de continuar fazendo esse trabalho brilhante. Tenho certeza que o Abel será não, né? Ele está muito feliz no Palmeiras, como nós também estamos. Ele tem contrato conosco até 2024, mas se depender da presidente, fica por muito tempo conosco, né? E aí se encerra junto com o fim da gestão da Leila. E aí começou com o Maurício Gagliotti, né? E como os presidentes já têm mais. Deixa eu ver. Ah, o Gagliotti e a Leila, né? Os presidentes que têm mais títulos no século, cada um. Aqui, ó, essa parte que eu queria chegar. O dirigente já avisou que deseja concorrer à reeleição. Se isso acontecer, ela não vai despender, não vai medir esforços para manter o Abel, né? Porque para renovar com o Abel, já para 2024, que ele chegou no período Gagliotti, o Abel Ferreira, tá? Parece que ela tinha até contato com a própria esposa do Abel. Ela conversou com a esposa do Abel Ferreira. Então você vê que é importante que ela continue semeando e reforçando esses laços de camaradagem e amizade com a esposa do Abel Ferreira. E com as filhas também, né? Importante com as filhas também. Gente, vem fazer estágio na Crefisa, né? Meninada, tá? Né? Daqui a pouco vem faculdade, vem ser feliz, né? Vem trabalhar aqui comigo. Tudo vale, né? Tudo vale. Brincadeiras à parte, né? Brincadeiras à parte, é,
que eu falo, assim, isso agora falando sério, assim, esse contato dela com a esposa, se de fato aconteceu, se ela seguir nutrindo isso é importante também, porque o Abel falou depois da coletiva pós-título que ele já foi muito injusto com a mulher e com as filhas. Então ele, obviamente, que vai tomar decisões profissionais, mas muito também baseado no que a família dele quer, né? E aqui, para finalizar, Flamengo, antes da gente ir para a coletiva do Diniz, o VP ainda não saiu. Ele não foi oficializado, não foi oficializada a demissão dele. É uma questão de tempo. Eu acho que o impasse agora é a negociação da multa rescisória. Que vamos combinar, Vitor Pereira, e se fosse eu também, não adianta você, torcedor, ficar, que não sei o quê, respeito o meu time, mercenário, você faria a mesma coisa. Não adianta você ficar com esse discurso moralista de mercenário, até porque não é mercenário. Os dirigentes rubro-negros assinaram o contrato, assinaram a multa, né? Então, de mercenário ele não tem nada. E eu faço o convite a você. Você recusaria 15 milhões de reais? Ah, vamos fazer um negócio, deixa a gente pagar só metade? Se você aceitaria? Eu não aceitaria. Eu, sinceramente, se você aceitaria, bom para você. Mas eu não aceitaria, eu não estou roubando ninguém, eu não estou sendo desleal, não estou sendo injusto. Eu estava trabalhando, eu fui contratado, eu tenho uma multa, vou seguir trabalhando e se não me querem, eu tenho que pagar. Foi contrato. Se eu tivesse que sair, eu teria que pagar também. No caso do Vitor Pereira. Se eu quisesse sair por livre e espontânea vontade, os caras não iriam abrir mão da multa rescisória. O Flamengo não ia abrir mão da multa rescisória. Então, vice-versa. Eu acho que ele não tem que abrir mão. Né? Eu só acho que não tem clima. Eu acho que rola um bem bolado, dá para negociar uma coisa ou outra, até porque ele recebeu muito dinheiro. Ele recebeu mais de 1,5 milhão por mês. Né? Então, assim, para você ser feliz, porque ali ele não vai ser feliz, vai ganhar muito dinheiro, mas não vai ser feliz. Vale negociar? Vale, assim, eu acho que o Flamengo é negociar a forma mais, cara, suave possível, parcelar em não sei quantas parcelas, né, em quantos meses, não sei, cara, acho que vale tudo. Ele não vai abrir mão de nada. Eu também não abriria, sincero, honestamente. Agora, eu acho que vale, o que vale é negociar, em quanto tempo paga, enfim, né? Vamos ver como é que vai desenrolar, acho que é assim, é questão de tempo, tá? É questão de tempo. Porque o Flamengo, pelo que a gente recebe da imprensa esportiva, já está negociando, já está correndo atrás de outros treinadores, né? Já sondou o Tite, sondou de fato, de forma oficial. Jorge Jesus é o plano A, tá? Jorge Jesus. E aqui, cara, não tem jeito. Não tem que ser o Jorge Jesus e parece que a própria gestão rubro-negra entende que agora tem que ser o Jesus. Porque houve uma vaidade, né? Naquela época do Paulo Souza, quando o Paulo Souza foi pro Flamengo, houve uma vaidadezinha. Agora não. Agora é o momento que, cara, não tem outro nome. Não tem outro nome. Mas se ele recusar, tudo bem. É uma coisa que o Mauro César vem falando. Cara, assim, se ele recusar, é outra história. Mas o Flamengo tem por dever correr atrás. Para ter isso protocolado por torcedor. Senão o torcedor. Porque quando veio o Paulo Souza, mesmo assim, a galera ficou falando, pô, podia ter esperado um pouco mais para trazer o Mister. Cara, ele recusou. Ele recusou e o Benfica não abriu mão da multa. E aí deu algumas semanas, demitiram o cara. Mas, cara, o Flamengo não podia se dar o luxo de esperar, não dava para saber. Né? É a mesma coisa, assim, eles vão atrás do Jesus. Só, pô, mas o Jesus vai ter partidas importantes lá, a Copa lá em Fenerbahçe, né? Ele tá na disputa de uma das Copas lá da Turquia. Então, assim, é, para ele sair, eu não sei se os caras vão abrir mão. Não é nem uma questão dele. É a questão do dono do clube. Diz que é um cara ricão lá na Turquia, né? Toma umas decisões bem intempestivas e tudo mais. Diz que é um ricão e que talvez para ele não fizesse diferença, mas assim, pelo momento que o clube está agora, disputando jogos importantes. Então, o Flamengo obviamente precisa desse, desse convite oficial. Se o o JJ recusar, gente, ó, Jorge Jesus recusou mais uma vez, gente. E a gente tentou. Ele era o plano A, mas ele recusou de novo. Então precisa ver esse convite de fato. Eu acho que o Jorge Jesus ele tem que ser o nome número um. E aí não é apenas chegar e falar, ó, Jorge, fazer o seguinte, vem pra cá. Assim, não é assim, não é vem pra cá, é.
Ô Jorge, seguinte, você tá afim de voltar pro Flamengo? Não é essa conversa que tem que ter. Não é sondagem, é chegar de fato. Chegar chegando. JJ, Mister, você, a gente quer você aqui de novo. A gente quer aqui. A gente quer, nós dirigentes queremos, e o torcedor nem se fala. E os jogadores também querem. Vamos negociar? Vamos fazer um negócio legal? Vamos fazer um bem bolado? Eu te dou a chave do departamento de futebol. É isso que os dirigentes rubro-negros têm que fazer. E eu acho que eles estão dispostos a fazer isso. Porque agora, depois da lambança de terem contratado o Vitor Pereira, não há margem para erro. Não há, apesar do Mauro César ter entrado em contato com o Dorival e o Dorival ter dito que para ele não teria problema, ele não tem nada contra o Flamengo, eu acho que ele não voltaria para o Flamengo, não. E até porque o Flamengo não vai, né? Assim, existe uma vaidade dos dirigentes de que eles não vão também se arrastar para correr atrás do Dorival, porque não, minto, o Dorival voltaria para o Flamengo sim, mas ele ia colocar as condições tudo lá em cima, cara. Ele ia colocar o negócio lá no teto. E os caras sabem disso, os dirigentes sabem disso. Isso não vai acontecer. Esse contato não vai acontecer. Outro nome que parece ser forte e que eu acho que esse também seria interessante do Flamengo é Sampaoli, tá? Sampaoli, Jorge Sampaoli, dois Jorges, né? Dois Jorges. Esse pra mim tem que ser o nome número um. E o Sampaoli eu acho que é um bom nome também, tá? Ter o DNA que o torcedor gosta, treinador agressivo, intempestivo, tem um temperamento parecido com o do Jesus. O grande problema, né, é que o Jorge Jesus ele tem o respeito dos jogadores. Os jogadores, não todos, né, mas alguns, boa parte deles, e os principais, os que precisam conhecer o Jorge Jesus, conhecem já. Gabigol, Bruno Henrique, que vai voltar logo logo, Everton Ribeiro, que não está jogando bom futebol, e o Arrascaeta, que está lesionado, vai voltar de lesão. O Jorge Jesus conhece esses quatro pilares essenciais do meio-campo ofensivo do Flamengo. E os caras gostam dele. Então, o Jorge Jesus promover mudanças, se esses quatro bancam, não tem como, vai acontecer. E o Sampaoli? Esse que é o problema. O Sampaoli, ninguém, todo mundo, eu imagino que todos vão o respeitar muito. Mas ele começa com aqueles, né, com aquele chilique dele aqui. Não sei se talvez poderia encontrar um racha com alguém. Talvez pudesse encontrar, assim, não ter uma relação legal com alguém. Mas eu acho que daria muito certo, porque ele fez o Santos virar legal, mano. Ele fez, ele fez aquele Santos que de longe se equiparava ao Flamengo em termos de jogadores. Ele fez o Santos fazer uma campanha, assim, campanha não, mas praticar um futebol, cara, até semelhante. Semelhante. E se você olhasse o elenco do Santos, cara, você não falaria que o Santos pudesse fazer aquilo. Cara, o São Paulo ele realmente é um cara que está fazendo um trabalho excepcional. Tanto que tem gente que em 2019 fica naquela Jorge Jesus ou São Paulo. Tem gente que coloca o próprio São Paulo como o melhor trabalho daquela temporada, pelo material humano que ele tinha, né? Eu acho que o do Jorge Jesus é o melhor disparado pelas conquistas, mas o do São Paulo foi sensacional também. Foi sensacional. Se o Jorge Jesus não vier, eu torço para que seja o São Paulo. Eu torço porque eu acho que é um cara respeitado, com passagem internacional, ele é muito intempestivo, mas ele vai tirar o melhor dos líderes do elenco. Ele não é um cara que vai. Ele vai promover mudanças? Vai, mas ele vai tirar o melhor dos melhores. Eu acho que ele tem essa capacidade, como teve o Jorge Jesus. Então, o ideal, obviamente, é que viesse o Mister, né? Mas se não vier, que venha São Paulo. Que venha São Paulo. É um nome forte nos bastidores. O Tite, gente, eu acho um baita treinador. Mas o Tite não combina com o Flamengo. Existe uma certa. Existe uma certa aversão do torcedor em virtude da Copa do Mundo. Mas por mais que houvesse apoio popular, o Tite, para mim, não daria certo. Porque ele é um perfil diferente. Ele é um cara família, ele é um cara que, cara, para lidar com o relacionamento com os jogadores, ele ia lidar, cara, de uma forma excepcional. Ele ia ter o apoio da equipe, assim, na primeira semana. Só que ele não ia começar pelo ataque, ele ia arrumar a casa pela defesa. Que, aliás, tem muitos problemas, né? O Flamengo tem muitos problemas defensivos. Ele ia começar pela defesa. E é um longo processo, né? Até você ajustar a defesa, meio campo,
meio campo defensivo, meio campo ofensivo, até chegar no ataque. Que talvez passasse por um período, não diria que um período breve, onde o Flamengo jogaria na transição, o que é algo inaceitável para o torcedor flamenguista. Que eu não acho de todo ruim também. Eu acho que sim, se você gosta de um tipo de jogo, você tem que pedir esse tipo de jogo para que, o Santos, por exemplo. O Santos não dá. O Santos fala assim, cara, o DNA do Santos é ofensivo, não adianta. Então, se vier treinadores retranqueiros, ele não vai durar mesmo. Apesar de terem contratado, né, alguns treinadores retranqueiros no caminho, mas tudo bem. Aí é coisa de gestão, né? Mas enfim, eu acho que não daria certo no Flamengo o Tite, tá? Acho que não. Baita treinador, mas eu acho que não daria certo. O problema é que esses dois caras, mais o Tite, você imagina o salário dessas feras, né? Jorge Jesus, Jorge Sampaoli, Tite. Você imagina o salário e mais do que o salário. Você imagina o tamanho da multa rescisória. Se a multa rescisória do Vitor Pereira é de 15 milhões, a multa rescisória desses titãs aqui, e o Jorge Jesus vai passar de 20 milhões se ele vier. Né? O São Paulo ele vai ser mais ou menos isso. Ele não vai assinar um negócio para receber 5 milhões de multa rescisória. Ele não vai. São Paulo ele não. E o Tite, então, nem se fala que está de folga. Se quiser que eu saia da minha folga, cara, é 30 milhões de multa rescisória, no mínimo. No mínimo. Então você. É, não é fácil, não. Você vai pensando que é fácil negociar, né? Não é bem assim, não. Né? Não é bem assim, não. Enfim, vamos seguir. A gente está com bastante tempo de podcast já. Passar por alguns vídeos, né, da comemoração do Diniz. Agora sim, deixar uma moral para esse personagem. Eu, sinceramente, honestamente, eu estou muito feliz com esse título do Diniz, tá? Estou muito feliz. O cara que merecia muito vencer o título. Eu o critiquei várias vezes. Não vou negar aqui. Não vou ficar aqui falando, não. Sempre apoiei o Fernando Diniz. Eu sempre apoiei as ideias dele de ser um cara ofensivo e dele nunca abrir mão dessas ideias. Mas eu sempre o critiquei pelo fato de, assim, o Fernando Diniz, quando ele se vê no momento de adversidade, ele se apega ainda mais aos seus dogmas. Isso ao longo da carreira dele. Ele faz algo diferente, que é propor o jogo, ser ofensivo. Mas quando a situação estava ruim, para reverter um resultado de um jogo para o outro, ou para reverter o resultado ao longo de uma partida, ele ao invés de mudar o jeito de jogar, fazer alguma coisa diferente para surpreender o adversário, ele se pegava ainda mais aos seus dogmas e isso tornava o jogo para o adversário ainda mais fácil. E ele acabava tomando goleadas. Por quê? Porque ele não conseguia ele mudar. Era o jeito dele pensar. E na convicção dele, imagino eu, tá? Na convicção dele, ele falou, cara, se eu cara, mais pra cima, se eu agredir mais, eu vou conseguir, cara. A bola vai me favorecer. Mas o futebol, ele não é justo. Cara, assim, eu quero gol, cara. Eu amo gol. Eu quero estar perto do gol. Só que isso não basta no futebol, né? Isso não basta no futebol. Acho louvável. Acho muito nobre essa forma de pensar. E não sei se a gente faz do que ele pensava, mas era o que aparentava. Ah, tomou um, tomou dois gols. Agora preciso ir para cima mesmo. Preciso ir com tudo. Só que eu falei, ele se prendia cada vez mais aos seus dogmas e pro adversário ficava ainda mais fácil. Porque, cara, assim, a gente se preparou para jogar assim. Você vai reforçar isso, vai ficar ainda mais fácil para mim, né? Muito feliz, cara. Ele mudou muito, ele melhorou muito. O próprio temperamento dele, sempre falado que foi é um temperamento muito forte, muito difícil, até porque é um ex-jogador, né? Então, imagina no vestiário como é que era o Fernando Diniz, né? Existem coisas que você faz como jogador que você não pode fazer como treinador. E eu acho que ele demorou a entender isso. E é uma coisa que o Rogério Ceni está demorando a entender. Eu acho que ele está começando a entender, ele vai começar a mudar. Que o que ele era como jogador e o que ele fazia, a cobrança que ele tinha no vestiário, não é a mesma que ele pode ter como treinador, né? E, cara, vamos ver a festa do Diniz e um pouco da coletiva dele, porque realmente é maravilhoso, cara. É maravilhoso, eu acho que. E, de novo, assim, não é para ir na linha do Eduardo Barros, o auxiliar do Diniz, de dizer que ele é um gênio, eu não acho que é por aí, tá? Aí eu acho que já é forçação de barra, mas, cara, muito feliz, cara. E nem para falar de seleção ainda, mas os deuses do futebol, eles proporcionaram não só isso ao Diniz, mas ao fã do esporte, que eu sou fã do esporte.
né? Sou fã do Diniz. Ele faz algo diferente. Ele proporcionou, os deuses do futebol proporcionaram isso finalmente, né? Finalmente. A gente pode contemplar este momento. Muita gente vai minimizar. Ah, ganhou um carioquinha. Isso aí não é nada, não tá valendo ainda. Mas vão minimizar sempre. Não tem jeito. Não vão minimizar sempre. O que é importante é que ele tenha humildade sempre, né? De não ir para a linha de achar que é um gênio, mas também de não se diminuir porque é só um carioquinha, não. Ele tem que sempre manter centrado, focado, jogo a jogo, trabalho após trabalho, que ele vem fazendo um baita trabalho no Fluminense. Então, deixa eu parar de falar, vai. Vamos ver um pouco da festa do Diniz. Opa, peraí que o áudio tá errado. Não tá o áudio para mim, né? Não sei se vai sair do microfone, por isso que eu vou trocar aqui. Aí, pronto. Cara, olha esse torcedor aqui, ó. Olha esse torcedor aqui. Ele tá chorando, mano. Eu consigo não. Olha esse torcedor aqui, mano. Cara, é o que eu sempre falo, mano. É o momento sublime do esporte. O esporte proporciona isso, cara. O esporte, cara, é o momento mágico do esporte. Momento absolutamente mágico do esporte. Vamos de Fernando Diniz agora, né? Comemorou, deu um tempo. Obviamente, a alegria, a celebração vão continuar. Mas vamos ouvir um pouquinho das palavras do Diniz. Boa tarde, Fernando. Boa tarde aos colegas aqui presentes. Vamos dar início com o André Onelei do Fluminense. Tá meio robotizada a voz, tá? Isso é da própria coletiva, tá, gente? Boa. Parabéns pela conquista. Eu vou repetir a pergunta que eu fiz para o Eduardo ontem, tá? Parabéns, né? Já falei mais uma vez. Imposição técnica, imposição tática, imposição física. Foram fatores fundamentais para conquistar aquele resultado ontem? Acredito que sim. Eu não gosto muito de separar o futebol assim nessas vertentes. Acho que tudo isso tem a ver e muito mais que isso. É muito complexo um jogo de futebol. Essa final envolveu muitos fatores. O fato da gente também ter perdido o primeiro jogo por 2-0 fez a gente estudar e trabalhar o limite máximo para preparar o time. E eu acredito que mentalmente o time foi muito forte também, muito forte. Então foi uma vitória bastante justa, com imposição em todas as vertentes do jogo possíveis. Diniz, boa tarde. Vitor Lessa, Rádio Globo CBN. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo o Fernando Diniz, mas ele falou, cara, a derrota no primeiro jogo fez a gente estudar ainda mais, né? Fez a gente estudar muito mais. E, cara, assim, a gente tem que dar muito mérito pro Fernando Diniz e pros jogadores e pra sua comissão, porque o Abel e o Palmeiras, e eles abriram mão da estreia da Libertadores para se preparar pro jogo do Água Santa. O Fluminense não. O Fluminense se preparou para esse segundo jogo contra o Flamengo e jogou a Libertadores também. Então, assim, é muito mérito. Ah, tudo bem, assim. E aí a gente tem que ser justo também. Tem muito mais material de Flamengo para estudar do que de Água Santa, com todo o respeito ao Água Santa, gente. Mas tem muito mais material para você estudar o Flamengo do que o Água Santa. A gente tem que ser justo, obviamente. Mas, e até porque, né, questão de rivalidade e tudo mais. Mas, assim, a gente tem que ressaltar esse trabalho que eles não priorizaram um jogo ou outro. Eles jogaram os dois para ganhar. É impressionante, né? Ontem, ainda no gramado, eu te perguntei se esse título talvez fosse fazer com que alguns rótulos que você acabou acumulando ao longo da carreira caíssem definitivamente. E aí, na resposta, você disse que as pessoas que mudaram de opinião porque você agora venceu, para isso servia muito pouco. Mas eu queria te perguntar se hoje você se acha um treinador mais completo
em relação àquele que chegou aqui em 2019 e se as críticas construtivas que você considerou ao longo de todo esse período, de acordo com a sua avaliação, se elas também contribuíram de alguma forma para esse melhor Fernando Diniz, esse Fernando Diniz mais completo em 2023. Então, com certeza, as críticas construtivas elas fazem com que a gente cresça. E ela pode vir de qualquer lugar. Pode vir dentro da tua casa, dos seus amigos, da imprensa. A gente tem que saber só depurar e não ficar perdido em meio a tantas críticas e algumas vezes também em meio a tantos elogios. A gente tem que saber aquilo que está vindo de fora, aquilo que você consegue se abastecer e aquilo de fato que você tem que repudiar. E confesso também que muitas vezes algumas críticas elas partem de um ponto que é justamente o que eu luto contra. Vem de um lugar comum, que vem o resultado, vem elogio, vem derrota, vem crítica, vem resultado, vem elogio. Então, emendando nisso, já respondo outra pergunta assim, que você colocou aí a respeito de ganhar, que muda, isso vai mudar assim, não vai mudar a minha vida, a minha rotina, não vai absolutamente nada, eu só estou mais feliz. Estou feliz por mim, estou feliz pela torcida do Fluminense, estou feliz pelos meus amigos, pela minha família. Então, mudou o meu estado anímico de felicidade, mas a minha conduta não. Então, eu acho muito pobre a gente ficar discutindo quem ganha agora, quem perdeu. Só você vê lá como é que está o Inter, então o Mano Menezes talvez agora não seja tão bom. Os outros técnicos que perdem nunca são bons. E os que ganham são sempre enaltecidos. E a gente não consegue discutir sobre trabalho, sobre ética de trabalho, sobre profundidade de trabalho. Eu espero que o debate ele melhore nesse sentido. Não tenho uma grande expectativa de que vai melhorar, porque assim, já faz muito tempo, desde quando eu jogava, que é mais ou menos assim. Mas com os fenômenos das mídias sociais, isso fica cada vez mais exacerbado e eu acho que prejudica o futebol e prejudica a sociedade como um todo. A gente está sempre atrás de herói e vilão e nessa vida todos nós somos heróis e vilões em determinados momentos. Só que a gente não pode pegar e, em determinados momentos, ser tão agressivo a ponto de interromper algumas carreiras, porque isso acontece. Muito. Jogador não é máquina. Jogador aí, eu falo isso constantemente. São oriundos de lares muito pouco favorecidos, que chegam ao profissional com pouca idade e se está no Maracanã ontem e joga mal, no outro dia o cara é achincalhado em todos os sentidos e a gente ainda cobra que esse garoto consiga ter base emocional para suportar tamanha pressão. E não tem, e quase ninguém tem. Então o meu desejo, na realidade, é que a gente mude um pouco o olhar do futebol para as pessoas que trabalham direito, para analisar trabalho. E o resultado é uma coisa importante, mas desde que ele seja a consequência de um bom trabalho. Então eu nunca fiquei flutuando muito em cima das críticas ou dos elogios que eu recebo. Hoje as pessoas devem estar falando bem de mim. Natural falar bem. Gosto também de ser elogiado, mas também não diz muito daquilo que eu sou. Quem me conhece mais são as pessoas que trabalham no dia a dia, que conhecem mais os meus defeitos e as minhas qualidades. Então, por mais que vocês queiram conhecer o meu trabalho, se vocês não procurarem se aprofundar de mim ou de qualquer outro, não se aprofundar, vocês vão ficar numa superfície que ela não passa dali, a gente vai ficar sempre discutindo os mesmos temas. E aí acaba sempre na questão do ganhar e perder. Essa coisa binária que eu acho que ela empobrece muito as nossas discussões. Gente. Falou bem, falou bonito, Fernando Diniz, né? Ele até fala, cara, assim, falou com esse repórter, não sei quem é, tá? O jornalista, ainda após o jogo, após o conquista do título, que muitas pessoas que o criticavam agora vão mudar de ideia em relação ao trabalho do Fernando Diniz, e ele disse que para ele pouco importava, né? Ele falou, para mim não importa, a minha vida vai seguir normal, eu vou seguir fazendo as minhas coisas, vou seguir trabalhando. A diferença é que eu só tô mais feliz. Isso de fato, né? Lógico, óbvio que assim, ele falar isso parece soa muito óbvio, mas tem gente que sobe a cabeça. Ah, ganhei, é glamour, é luxo. Não, ele vai seguir o trabalho dele normal. Que eu falei, um cara trabalhador, um cara humilde, um cara que todos os jogadores falam que ele ajuda muito. Ele é um cara de conversa boa. Todos os jogadores, cara, todos os jogadores do Fluminense têm uma admiração absurda pelo Diniz. E falei, cara, a própria seleção brasileira, o Richarlison falou dele. Antes do Richarlison, o Neymar, se eu não me engano, elogiou o Diniz. Ainda no São Paulo, quando ele foi para o São Paulo, ele foi contratado pelos jogadores do São Paulo, mas os jogadores o quererem, sabiam que era um bom treinador e que um cara, gente boa. Pô, rolou problema de grupo? Rolou, porque ele tem um temperamento explosivo muito forte. Mas para ele não é algo que vai pro pessoal, né?
Então ele, cara, vou seguir minha vida, vou seguir trabalhando. A crítica, ele fala que a crítica ela não pode ser muito rasa e eu concordo com ele. Eu só não acho que assim, ele fala, pô, a crítica ela tem que ser mais profunda do que apenas o ganhar ou perder, né? Infelizmente, tudo na nossa vida é sobre ganhar ou perder, gente. Infelizmente, eu concordo que é uma análise muito rasa. E eu acho que assim, até por isso eu insisti sucessivamente que assim, independentemente assim, do trabalho do Vitor Pereira, por exemplo, no Flamengo ser ruim, cara, assim, é pouco tempo para um cara que veio para mudar tudo. Assim, a forma do Flamengo jogar. Como foi o Paulo Souza, que eu acho que fez um trabalho muito melhor que o Vitor Pereira. Desde o começo, já com bronca do elenco. O Vitor Pereira, no começo, ainda todo mundo vinha a público, defendia ele. O Paulo Souza, não. Desde o começo já se falava que os jogadores não gostaram dele. Ele chegou, cara, ele chegou mudando tudo, sem perguntar nada. E mesmo assim, o Flamengo, para mim, jogou melhor com o Paulo Souza, né? Então, por isso que eu falo assim, a gente não pode ser tão imediatista a ponto de, cara, deu errado, tem que demitir, deu errado, tem que demitir. A análise ela não pode ser tão rasa nesse ponto. Eu concordo com ele, mas tudo na nossa vida ela é baseada em resultados. E se você tem tempo de trabalhar, como tiveram esses dois personagens, e é pouco tempo, 4 meses por aí, né? Tanto o Vitor Pereira quanto o Paulo Souza, 4, 5 meses. 5 não, né? 4 meses, alguma coisa. Eles tiveram tempo cara, assim, deles mesmos reverem as condutas e os erros dele. A gente vê, pô, tem alguma equipe tirando o Fluminense que tá jogando um futebol legal todo jogo, repetindo atuações? Não sei, cara, eu não sei porque eu não acompanho todos os estados, mas eu diria que não. Eu acho que os que chegam perto, e eu já citei ontem, os que chegam perto, pô, o Atlético Paranaense mantém uma certa regularidade, o Fortaleza, apesar de tomar pau do Ceará, o Grêmio do Renato Gaúcho, acho que apesar da dificuldade de fazer gol, apresentou uma certa consistência, sempre muito agressivo, mas se a gente pegar talvez a melhor equipe do Brasil hoje, contando com histórico recente, título e o futebol praticado, seria o Palmeiras. Só que o Palmeiras não tem regularidade também nesse momento da temporada. Por isso que assim, pô, e o Abel tá de longa data no Palmeiras, mas considerando que assim, o trabalho começou com a pré-temporada, todo mundo teve o mesmo tempo. E nem o Palmeiras atingiu esse nível de excelência ainda. É um time regular, apresentou muitos defeitos, mas um time regular, assim, meio capenga, né? Sofreu muito no Paulista. O grande mérito do Palmeiras mesmo jogando mal, o time ganha. Cara, essa é a vantagem de ser um time cascudo, um time, cara, um time vencedor, né? Como as pessoas gostam de falar. O time vencedor é aquele time que pode fazer partidas ruins e vai ganhar, ou não vai perder. Esse é o Palmeiras. Na final, jogou muito. Jogou muito, é importante destacar isso. Jogou muito. Mas você vê que nem o Palmeiras está com um nível de atuação ainda. E eu não estou falando isso para desmerecer o Palmeiras, não. O que eu estou dizendo isso é justamente para corroborar com esse argumento do Diniz. Às vezes a leitura ela é muito rasa, ela é muito pobre. Muito pobre. Eu concordo que o trabalho do Vitor Pereira, e eu já critiquei várias vezes aqui, eu acho que a gente não pode também ficar suavizando para justificar jogos ruins. Uma coisa que o Mauro César falou no início do campeonato, no início dos campeonatos estaduais, onde todo mundo tava, pô, início de campeonato, início de campeonato. A gente fala, gente, tudo bem, eu entendo que é início de campeonato, mas a gente também não pode ficar usar isso de argumento para jogos ruins, porque ninguém desaprende a jogar bola. Os caras podem estar mal fisicamente, tecnicamente está longe do ideal, mas os caras não desaprendem a jogar bola. Uma pelada, às vezes você via jogos melhores. Pô, sem brincadeira. Às vezes numa pelada você vê jogos melhores do que você costuma ver no início de campeonato estadual. Então, assim, eu concordo com. Assim, a gente também não pode dar argumento para jogos ruins, mas eu concordo que o imediatismo ele prejudica uma análise mais profunda do que é um trabalho, mas eu entendo que alguns trabalhos já não estão dando certo, né? E não vão dar certo, que é o caso do Vitor Pereira. É um trabalho que não vai dar certo porque ficou evidente que o time já também não está muito afim. Não tem muito o que fazer. Chega num ponto que você fala, assim, não tem muito o que fazer, cara. Tem que cobrar todo mundo, tem que cobrar geral, tem que cobrar jogador, tem que cobrar
equipe técnica, tem que cobrar o staff, enfim, o treinador, os dirigentes, tem que cobrar todo mundo, mas não tem clima, né? Assim, se o treinador, o santo não bate com o jogador, não vai virar. Não é um projeto. Você pode cobrar o quanto você quiser, mas não é um projeto que vai virar. Então eu entendo, eu concordo com o Fernando Diniz, mas a ressalva que eu faço é tudo na nossa vida é ganhar ou perder. Quando você vai, a gente aqui vamos pro nosso mundo, né? O nosso mundo das pessoas normais, que o mundo do jogador de futebol é um mundo muito cruel para você chegar lá, mas quando você chega lá já são cifras absurdas, né? São cifras que nenhum cidadão comum vai ganhar, mesmo que você for presidente de empresa, né? Mas imagina a sua vida profissional normal, cara. Assim, muitas vezes você tem a chance de em 1 ou 2 dias se provar para você ficar no seu cargo. Pô, é cruel, é uma leitura muito rasa do que um funcionário poderia fazer ao longo da temporada. Sim, é muito cruel, mas é o tempo que você tem. Esse é o mundo que a gente vive. Esse é o mundo do capitalismo, né? Lamentavelmente, gostando ou não, esse é o mundo do capitalismo. E tudo, para tudo na nossa vida. Para tudo na nossa vida. Você vai começar um relacionamento novo, você tem 1 ou 2 dias para se provar que você tem valor. Senão, você toma pé na bunda. Tanto para homens quanto para mulheres. Pensa, pô, vê se eu tô mentindo. Se você cometer uma gafe nos primeiros... É tudo ou nada, cara. Relacionamento é a mesma coisa, tudo ou nada. Ou você acerta nos primeiros dias, ou já é. Ou acabou. Ou você perdeu o amor da sua vida, né? Então a vida é assim, o mundo é cruel, mas a vida é assim, cara. Essa é a vida que a gente vive. E você, ao longo do tempo, você vai apanhando, você vai aprendendo, você vai maturando as suas ideias e você vai se consolidando a ponto de, cara, eu sei que eu tenho pouco tempo e eu vou me virar nesse pouco tempo. A mesma coisa acontece com os jogadores de futebol, a mesma coisa acontece com treinadores. O problema dos treinadores é que, assim, muitos optam por ir para o jogo burocrático. Ah, vou jogar na defesa, jogar por uma bola, porque com pouco tempo é o que dá para fazer. E o Fernando Diniz, ele foge à regra. Né? E eu acho isso bom. Eu acho isso bom. Ele está fazendo um nome, ele está criando um respeito que, se ele sai do Fluminense no futuro, ele vai ter destino certo no Brasil. Né? Ele vai ter destino certo no Brasil. Mas concordo, sim. É pouco tempo para você avaliar um trabalho legal? Acho que sim, mas a vida é assim, né? Infelizmente, a vida é assim. Gabriel Amaral, Raiz Tricolor, parabéns pelo título. Você falou sobre aumentar, né, as discussões, o leque de discussões. Queria falar um pouquinho sobre o seu assistente, o Eduardo Barros, que deu... A gente até brincou ontem que ele pegou algumas furadas de coletiva, né, porque ele sempre pegava uma coletiva que tinha tido confusão de arbitragem. Finalmente ele pegou uma que estava mais leve. E você trabalhou com ele, já trabalhou durante um bom tempo, mas acho que o último trabalho tinha sido no Atlético Paranaense. E a sua primeira passagem aqui no Fluminense não tinha o Eduardo Barros. E eu vi alguma análise, confesso que não confirmei para saber se era, você pode até comentar sobre isso também, de que ele tinha uma facilidade, uma especialização ali mais própria em montagem de defesas, tinha uma qualidade melhor para essa questão defensiva também. Não sei se você pode confirmar, por favor. O quanto que o Eduardo Barros contribui hoje no seu trabalho no Fluminense? A gente sabe que o Diniz é a cara que aparece na televisão, é a manchete do Diniz, mas o quanto que o Eduardo e o Wagner também, que veio junto com você, eles contribuem dentro dessa criação do dinizismo? Não, os dois contribuem muito. O Eduardo é um jovem treinador e, nesse momento, auxiliar técnico. Já dirigiu times de base, já dirigiu equipes profissionais em determinados momentos. Um cara apaixonado pelo futebol, que a gente trabalhou junto no Audax, tá? Ele participou daquele momento brilhante do Audax, depois a gente teve experiência no Atlético Paranaense, e ele, muito mais do que... Para mim é meio novidade do Eduardo ser especialista de defesa. Ele sabe de tudo, sabe do ataque, sabe da defesa, um cara que sabe editar vídeo. Lá no Audax, por exemplo, a gente não tinha... pessoal não tinha scout, não tinha análise de desempenho, era praticamente nós dois que fazíamos todas as análises, né? Então ele é um cara que tem uma sintonia fina comigo, muito grande, um cara que entende aquilo que eu quero. E o Wagner é meu braço direito e esquerdo aí durante muito tempo. O Wagner está comigo desde o começo, um cara que me entende pelo olhar, e devo muitas coisas ao Wagner e ao Eduardo também. Eu acho que são dois grandes auxiliares que eu trouxe, que agrega muito ao staff do Fluminense, que é fantástico. Então, assim, a gente tem uma equipe de trabalho aqui, ela funciona de uma maneira muito bonita. Tive um pouquinho na Europa para 2018, e você vê as montagens dos treinos aqui, quando os caras montam, eu falo para os caras, isso aqui um padrão é muito alto aí, que os caras conseguem executar aqui no Fluminense. Então a gente está muito bem servido fora do campo, que consegue oferecer para os jogadores uma
uma qualidade de treinamentos assim excelente. Legal, isso reforça, né, a sintonia da equipe dele, né? Não só dos jogadores, mas da equipe dele, da equipe técnica dele, né? Tudo bem? David Chapman tá mais na jogada, parabéns mais uma vez. E eu acho que agora é o momento, né, de você responder um pouco melhor, um pouco mais sobre essa questão do duelo tático seu contra o Vitor Pereira nessa final, nos 2 jogos, porque no primeiro jogo teve, né, a imprensa repercutiu que o Vitor Pereira conseguiu te anular, conseguiu te dar um nó tático. Ontem, exatamente o contrário, né, o Fluminense atropelou o Flamengo. Mas assim, a gente sabe que não é só resultado, você acabou de dizer isso. Então, a minha grande pergunta para você é sobre possíveis opções suas. Por exemplo, o Felipe Melo, foi muito contestada a opção pelo Felipe Melo pela torcida. A torcida, em todas as redes sociais, contestando bastante, preferia o Vitor Mendes, e acabou dando certo, mas o Flamengo não soube explorar aquele lado esquerdo da defesa do Fluminense com o Marcelo e com o Felipe Melo. Então, queria que você respondesse isso. E sobre outra questão também, eu sempre disse, desde 2021, você não tinha chegado no Vasco ainda, que você e o Dorival eram os melhores técnicos brasileiros em atividade, né? Aqui no Brasil, pelo menos. E hoje está provado isso, Dorival campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, você bem do jeito que está sendo super elogiado. Queria te perguntar se você se sente capaz e tem vontade de assumir a seleção brasileira. Então, assim, assumo seleção brasileira, vou começar pelo fim. Eu já falei mais de uma vez que minha seleção brasileira, no momento, é o Fluminense. Não fico pensando na seleção. Se um dia isso vier a acontecer, eu vou saber responder na hora certa. Em relação a algumas coisas, assim, que caem na questão, para você, como aqui a gente já cai no lugar comum. Você fala assim, que a imprensa falou que o Vitor Pereira deu nó tático, né? Se a imprensa, então, aqui eu acho que as pessoas vocês são parte da imprensa, só a imprensa, então, imprensa aqui, né? Ou vocês estão fora do nó tático. Aí eu falo assim, mas por que foi nó tático? Aonde que teve nó tático? Montou uma estratégia, o Flamengo fez 2 gols, a gente teve chance de fazer gol, uma arbitragem horrorosa, primeiro jogo, horrorosa, só deu tudo pro Flamengo. Ontem teve uma arbitragem isenta, uma parte do jogo. O lance do Pedro foi um lance muito similar ao do Samuel Xavier. Não estou reclamando que o Pedro não foi expulso, não, estou reclamando da expulsão do Samuel e da não expulsão do Léo Pereira. Em inúmeros lances, a arbitragem favoreceu o Flamengo. Aquele jogo, eu estou falando que ganhou agora. E quando a gente ganhou de 2-1, também foi uma arbitragem muito ruim, muito parcial, que a gente ganhou a Taça Guanabara. Então, quando você fala do nó tático 2-0, fala porque ganhou de 2-0. É uma coisa que eu falei aqui, a gente não discute o que aconteceu no jogo. No jogo de 2-0, onde teve nó tático, por que teve nó tático. O jogo aconteceu no primeiro tempo, segundo a análise de vocês, da maioria de vocês, o Fluminense jogou melhor no primeiro tempo. Então, assim, as ideias táticas do treinador para a semana, você reconhece muito mais quando começa o jogo no primeiro tempo, não é no segundo tempo. O cara tentou aplicar a ideia, então, assim, da onde vem? Então, a gente fica reproduzindo. Para você ter feito essa pergunta, talvez você ache algum fundo de verdade. Talvez você até concorde com o nó tático. Para você, que você falou da imprensa, e você acha que faz parte da imprensa. Então, esse tipo de discussão que eu falei, da onde que tira o nó tático? E quem tira? E como que você se reproduz com uma facilidade? Que passou já e se reproduz. Então, a gente fica discutindo resultado. Eu não vi nó tático. Eu achei que o Flamengo foi bem taticamente, mas eu acho que até foi melhor taticamente do que a gente. Mas não teve nó. Teve nó tático. E ontem não é questão, teve uma questão tática do jogo, mas o jogo é muito mais que a questão tática. A questão anímica que determina o resultado do jogo a maior parte do tempo, como qualquer atividade humana, é a questão da relacional, a questão da gente ter imposição, da gente se ajudar. Disposição, muita solidariedade corrige erros táticos. Falta de disposição, não tem tática que resolva. Então, assim, começa por aí. Quando você fala assim das críticas em relação ao Felipe Melo, aí você falou, a sua pergunta foi assim. Felipe Melo, o Flamengo que não soube explorar. Porque você quer achar, talvez seja você e os críticos do Felipe Melo, que o problema não foi que o Felipe Melo é bom, não. E ele jogou muito bem. Mas muito bem. A gente quer achar, porque assim, quer achar um jeito de meio que ferrar o cara. Não consegue reconhecer que ele jogou bem. O cara jogou bem. O cara jogou bem. O cara jogou bem. Se quando tem que ser criticado, tem que ser criticado, tem que fazer. O Felipe Melo jogou bem. E o Flamengo tentou lá, não é que ele não soube explorar. E todo mundo sabia que podia ser por ali. E estava o Marcelo e o Felipe Melo. O que o Flamengo produziu lá do lado deles? Então por que assim? Foi porque o Flamengo não conseguiu ou porque os caras jogaram muito bem? Você acha que eu estou aqui e não estou vendo o Felipe Melo treinar? E eu sou incapaz de ver que o Felipe Melo não tem condição e boto para ferrar o Fluminense. Para me ferrar, para ferrar o próprio Felipe Melo. Pô, gente, isso não existe. Um jogo desse como o do Felipe Melo. Por que o Felipe Melo? O Felipe Melo é um cara que tem quase 40 anos. Você vê o cara treina. Como ele se cuida. Como ele melhorou do ano passado para cá. E o Felipe Melo de hoje talvez seja o melhor Felipe Melo que chegou desde quando ele chegou no Fluminense. Se você ver a atuação do Felipe Melo, pega aí do começo, quando ele chegou, se ele fez alguma partida melhor do que ele fez ontem. E lá no jogo teve o erro que eu achei falta, gente que não achou falta, mas era uma jogada que a gente poderia ter corrigido ali, para não ter saído do gol lá no Peru,
E já ficou aquele negócio. O Felipe Melo. Não, o cara tinha acertado 3 bolas de 60 metros, que ninguém fala quase. Que é uma coisa assim especial, um talento do cara. Isso não quer dizer que o Felipe Melo vai ser titular absoluto, que ele vai jogar. Pô, o Felipe Melo está perto do fim. Mas a gente não tem a mínima boa vontade. Quando quer pegar um para Cristo, isso, e quando pega garoto, acaba. É que o cara tem estofo. Então, com todas as críticas, estava tudo em cima dele e de mim. E eu peguei esse cara aí. E eu não tenho problema, porque eu com convicção. Eu vou morrer e viver segundo as minhas ideias, não segundo a ideia dos outros. Então, a gente tem que fazer uma análise, assim, ser mais justo. E, pelo menos no dia de ontem, falar assim, o Felipe Melo foi o cara assim, que cabeceou a bola larga, uma bola no alto e bateu na mão do Fabrício Bruno. Ele acertou quase tudo no jogo. E a gente vai procurar defeito no Felipe Melo, ainda hoje. Foi o Flamengo que não soube explorar, o Felipe Melo e o Marcelo. Pô, gente, tem que ser um pouquinho assim mais justo. Então, esse tipo de injustiça que eu não gosto. Eu não gosto. Quando tem que ser criticado, pô, o Felipe Melo já fez partidas aqui que ele foi mal e tinha que ser criticado, como outros jogadores. Recentemente, na sua opinião, ele vinha mal. Não é minha opinião. Eu não vejo que partida. Recentemente, qual jogo ele foi mal, na tua opinião? Se for recentemente. Você achou que o outro Sport Cristal ele foi mal? Por quê? Falhou no gol disso. Eu achei que foi falta. E porque ele falhou uma vez, ele foi mal. Então, o que ele fez assim, qual jogador de futebol brasileiro consegue botar a bola de 60 metros no peito do outro? Você viu? Mas ele foi mal por quê? Porque ele errou uma vez no jogo. O que ele errou no jogo do Sport Cristal? O que ele errou? Me fala, ele foi mal por quê? Essa é a discussão que eu estou falando do resultado. Falei para ele, vai para vocês. O que ele errou no jogo do Sport Cristal? Ele errou isso e errou um passe por daí. Quem que não errou? E o Arias não errou, o Ganso, ninguém errou. Só o Felipe Melo errou. Então o cara tem que entrar para um jogo de futebol com a chance, sem chance de errar. Ele não pode errar nada. Estou falando de agora, do ano passado. Você quer tomar o ano passado, da fala dele, que já bateram. Passado ele estava aqui, o cara ajuda. O cara é um vencedor. Ser um cara assim, diferente. Diferente. Pessoa diferente. Daqui a pouco ele está encerrando. Aqui ele ajuda muito. Ajuda os garotos, me ajuda os mais experientes, compartilha. Então, é um cara que merece, assim, bastante respeito. Bastante respeito. Oi, Diniz, boa tarde. Bom, vou finalizar. Ficou bravo o Fernando Diniz. Eu não vou falar nada porque eu vou, né? É o campeão. Eu vou dar uma moral pro Diniz. Mas, né? Eu nunca acho legal. Eu nunca acho legal o treinador ele partir, cara, para essa forma deselegante que ele respondeu aí o colega da imprensa, tá? Eu nunca acho legal, mas é o que eu falei, é campeão, eu vou dar uma moral, né? Ele tá, eu acho que ele tá também até no momento de, cara, assim, é um momento de celebrar, de curtir a vitória e, cara, tô ouvindo crítica, né? É complicado também, é complicado. Eu concordo com tudo que ele falou, que assim, pô, às vezes faz a leitura do Felipe Melo em uma jogada, né? Então o cara que entra não pode errar. É complicado, né? E aí ele fala, pô, mas no primeiro jogo da final vocês falam que a gente tomou um nó tático, mas a gente perdeu oportunidades e tudo mais. Cara, mas é isso que eu não gosto do Diniz. Isso é uma coisa que eu não gosto do Diniz. Que ele fala e ele reforça esse ponto, e eu concordo com ele. Eu concordo com ele. De que a leitura de um jogo, ela não pode só se basear no resultado. Eu concordo com ele. Acabei de falar aqui, né? Mas, infelizmente, na nossa vida, a vida é feita de resultado. Né? A vida é feita de resultado. Pô, mas você está sendo muito cruel, mas esse é o mundo que a gente vive. Esse é o mundo que a gente vive. É o que eu falo. E você não precisa nem pensar no futebol. Eu faço convite de novo a você. Você vai fazer um bico, você vai fazer um trabalho temporário, você está começando na empresa. Como é que é o contrato de trabalho em qualquer empresa? CLT, carteira assinada. Você tem 3 meses de experiência, cara. Você tem 3 meses de experiência. Você não sai logo de cara com um contrato fixo já, com um acordo fixo. Você tem 3 meses de experiência. E você tem que performar nesses 3 meses. Porque se você não performar, cara, a empresa vai se livrar de você. Sem multa rescisória, hein? Sem multa. Então a vida ela é cruel. A vida é cruel. E aí eu odeio entrar no campo do si, mas vamos entrar. Mas se o Campeonato Carioca, a final do Carioca tem um jogo só, o Flamengo levava o título. Né? O Abel falou isso, cara. Se tem um jogo só, a gente tava aqui a lamentar. Então eu sou grato porque a gente tem um segundo jogo. Tem um jogo de volta para jogar contra o Água Santa, né? Esse é o ponto. Eu concordo com o Diniz. Eu concordo. Eu falei aqui, cara, eu não acho que o Flamengo fez um baita jogo. Eu acho que estrategicamente o Flamengo fez um jogo consciente. Fez um jogo consciente, correu riscos, sofreu desnecessariamente. O Fluminense perdeu muitos gols.
E aí a vitória acaba meio que mascarando, a vitória de 2-0 acaba meio que mascarando o que foi o jogo em si. Mas é o resultado. Se perde o título carioca, de novo no si, né? Se perde o título carioca, já tá todo mundo falando que, cara, Fernando Diniz de novo, né? É cara azarão, cara que não ganha título. E ele fala, cara, eu tô um pouco me lixando o que os outros pensam, deixa de pensar de mim, eu vivo as minhas vidas sobre a minha, cara, sobre meus princípios, sobre o que eu acredito. Eu acho isso muito legal. Acho isso muito legal. Acho bacana você ter uma filosofia de vida. Acho bacana você ter um jeito de trabalhar. Acho bacana. Só que, pô, a gente vai ficar reclamando que o mundo é cruel, o mundo é cruel, o mundo é cruel. Eu te convido aí você ir na Praça da Sé, em São Paulo, para você ver o que é, como é que o mundo é cruel, cara. Como é que é o mundo cruel. Há 10 anos atrás, a Praça da Sé em São Paulo, você via uma ou outra barraca de morador de rua. Se você vai hoje, cara, não vou nem falar assim, vai você lá, se você for de São Paulo. Eu falo de São Paulo porque eu sou de São Paulo, eu conheço São Paulo. Você vai lá para a Praça da Sé, você vai ver quantas tendas você vai achar lá. Você não vai nem conseguir andar. Não sei, depois talvez você vai num dia que a prefeitura faça aquela limpa, né, tira todo mundo, mas daqui a pouco volta. E é o que eu falo, há 10 anos atrás, você via meia dúzia de barraca lá. É o que eu falo, o mundo é cruel, assim, não deveria ser assim, não deveria. E aí você vai lá todo dia no final da tarde ou no começo da manhã, você vê lá os carros de doação, vai a galera levar um lanche para o pessoal. Na pandemia aconteceu muito isso, né? Tem gente que ajuda, tem gente que tenta dar uma oportunidade, mas o mundo é cruel. Você acha que os caras estão lá porque quer? Os caras tentam uma oportunidade. É por isso que eu falo assim. É, eu concordo com o Diniz. Eu concordo com o Diniz. Acho desnecessário ser deselegante. Acho desnecessário. Eu acho que ele pode muito mais, né? Ele pode muito mais. Assim, eu até elogiei. Ele vem melhorando o temperamento, mas vez ou outra ele dá uns, né? Ele dá a deslizada dele. Mas o mundo é cruel, cara. O mundo é cruel. E o Fernando Diniz trabalhou em São Paulo e Rio de Janeiro. Ele sabe melhor do que ninguém como é que é o mundo, né? Então, pô, pô, o cara não pode errar. Assim, eu concordo com ele. Pô, eu acho que o Felipe Melo, pra mim, um volante que faz os lançamentos longos que ele faz, não tem igual. Não tem igual no Brasil. Não tem, cara. Com o lançamento da distância e da precisão que tem o Felipe Melo. Não tem igual. Isso já no Palmeiras ele já fazia isso, ele segue fazendo isso no Fluminense. Ele é um cara que não tem igual. Eu acho injusto também. Porque se o Felipe Melo erra um passe, se ele erra um lançamento, se ele erra um lance defensivo, ele já é crucificado, ele já é caçado pela imprensa. Ah, Felipe Melo, né? Tinha que ser. Felipe Melo já tá velho, tem que se aposentar, né? Eu acho também muito cruel, concordo com ele. Assim como são cruéis as críticas que são feitas ao Diniz. Mas esse é o mundo que a gente vive, cara. Esse é o mundo que a gente vive. Por isso que eu falo assim, pô, você pode não gostar, tudo bem, você pode não gostar, mas, né, lamentavelmente esse é o mundo que a gente vive. E eu não vou por uma linha de que, se você não gosta, sai daqui, né? Eu não vou por essa linha. Eu acho esse argumento muito ralo. Por exemplo, eu acompanho muitos programas da Jovem Pan, né? E sou um grande fã de Flávio Prado, nunca neguei aqui, mas ele, em avaliações recentes, sobre, por exemplo, o Abel Ferreira, acho que isso foi ontem, inclusive ontem, ele fala que o Abel, ele fala do calendário, cara, se não tá feliz, vai embora. E em outras oportunidades ele falou, cara, o Abel, eu não sei, eu preciso ver ele trabalhando em outro clube para ver se ele é tudo isso mesmo. Cara, assim, eu não concordo, respeito muito a opinião dele, mas eu não concordo que, assim, criticar todo mundo pode criticar, como o Fernando Diniz está criticando agora. Isso não significa que, não gosta, vai embora. Não é assim. Não é assim. Muita gente que não gosta no Brasil, ninguém vai embora. Eu sou obrigado a sair, né? Não vou por essa linha. Eu acho que é uma linha muito extremista. E a mesma coisa de, precisa trabalhar em outro clube. Cara, o Abel não precisa trabalhar em outro clube. Como ele é um grande fã do Guardiola. Como o Guardiola não precisa trabalhar em outro clube. Como o Tuchel, se tivesse... vamos pegar... Não o Tuchel, vamos pegar o Klopp, também tem um trabalho longo. Não precisa sair para se provar. Eles são caras que não precisam se provar para ninguém. Tudo bem. Mas eles não precisam sair. Por quê? Porque são os caras que estão em outro patamar. Eles não têm que sair para provar nada para ninguém.
O que eles recebem, a grana que eles recebem, o trabalho que eles fazem, eles não precisam sair e provar nada para ninguém. Porque eles atingiram um patamar diferente. Eles atingiram uma escala diferente. Você pode gostar deles ou não. Mas também não tem nem como não gostar de Klopp e Guardiola. Mas o Abel ainda gera sentimentos mistos, né, na galera, de uma forma geral. Mas ele atinge outro patamar, gente. Você gostando ou não, e aí é o que eu falo, assim, se ele não gosta do calendário brasileiro, então ele que vai embora. Então, se ele não gosta do Abel, ele que vai embora também. Vai para a imprensa da europeia, né? Pelo amor de Deus, não quero que vá, sou muito fã dele. Mas é a mesma linha de pensamento. É a linha extremista. Eu não sou a favor disso. Eu não acho isso legal. Ah, não gosta, vai embora, então. Mesma coisa, assim, a gente teve política agora. Ah, não, ganhou o Lula. Ah, não gosta, vai embora do Brasil, então. Não é assim, cara. Pô, a gente vai viver a gente vai voltar ao extremismo, então? Eu não sou dessa linha de pensamento. Como o Fernando Diniz também não é, mas ele também é extremista, né? Na forma como ele reage. Então você vê que se você não gosta disso, se você não gosta de uma coisa, pô, peço perdão na palavra, pô, deve ser foda o Fernando Diniz ficar ouvindo ele tomando pau, os jogadores. Ele pode falar que pouco me interessa o que os outros falam, ele fala isso. Mas isso importa, isso machuca. Senão ele não teria revidado dessa forma. Só que se você ficar revidando dessa forma, e o Fernando Diniz faz isso sucessivamente, e o Abel faz isso também sucessivamente, se você ficar revidando dessa forma, e você vai combater extremismo com extremismo, você vai receber extremismo. Você vai receber pau. Vê se o Tite técnico da seleção, eliminado na sua primeira Copa, vê se o Tite toma pau. A galera critica. Mas ele sempre muito político, sempre muito educado. Vê o Mano Menezes. Tá o tempo inteiro tomando pau. Por quê? Porque revida com porrada. Então por isso que eu falo assim, tudo bem, você pode revidar do jeito que você quiser, cada um faz o que você quiser. Mas se você praticar o extremismo, você vai receber o extremismo de volta. Você vai receber a gentileza de volta. Se você pratica a gentileza, você vai receber a gentileza de volta. Mas se você é extremista, você vai tomar pau de volta também, cara. Porque ninguém, assim, o cara ouviu calado aqui, mas você pode ter certeza que ele vai vir com uma na jugular, né, do Diniz. Cara, e assim, o Diniz pode estar até com um sorrisinho aqui, ele pode até ter achado que saiu por cima dessa discussão. Mas a alegria do cara é ver o Diniz se irritando às vezes. Então ele vai vir numa próxima coletiva, ele vai dar aqui a cutucada, e o Diniz vai se estressar. E aí ele vai achar que saiu por cima, mas a alegria do cara é irritar o Diniz, tá ligado? Não tô falando que é, hein? Não tô falando que é não sei nem o que é o repórter aí, ó. Não tô falando isso que não tô falando que você é assim, hein, cara. Pelo amor de Deus, mas tem cara que é assim. Às vezes o cara vai só pra cutucar e a satisfação dele, pô, o cara tá achando que saiu por cima. A minha intenção era justamente irritar ele. E ele se irritou. Né? Então, assim, a partir do momento que você... Às vezes você tá dando pra galera aquilo que ela quer. Né? Então, assim, a partir do momento... Por isso que eu falo, assim, se você ataca, achar que se combate a violência com violência, é mais violência que você vai ter de volta, cara. Né? Então, se você quer alguma coisa diferente, eu cito o Tite, por exemplo. O Tite é um cara... Pô, vê se alguém dá pau no Tite. Ninguém, cara. Ninguém. Todo mundo critica, mas na hora critica ele no programa esportivo e tudo mais. Isso é normal, mas assim, no face to face, né? Tá lá na coletiva, o cara olho no olho. Os caras são gentis com o Tite, são políticos. Obviamente, vem uma crítica ou outra, pô, Tite, você não achava que... E aí ele responde sempre com muita tranquilidade, com assim, em alto nível. O que eu sempre falo, cara, assim, são caras que eles, pô, eu sei que ninguém tem sangue de barata. Eu sei que, se eu fosse treinador, eu não sei se eu teria essa paciência também. Eu não vou ficar aqui fazendo média, não. Eu acho que eu não sei se eu teria tanta paciência assim, mas, cara, quando você parte com um discurso de alto nível, você quebra o cara do outro lado. Você quebra porque o cara fica até sem graça de fazer a pergunta. Por isso que eu falo assim, cara, tudo bem. Eu falei que não ia criticar o Diniz, mas não é uma crítica, mas assim, cara, é essa questão do temperamento mesmo. A questão do temperamento, cara, assim, os caras são chatos, eles vão encher o saco, mas, meu, se eu responder de alto nível, pô, na hora que o cara levar pra baixaria, vai ficar chato pra ele, né? Não pra mim.
Esse é o ponto, cara. E torço muito, sim, que não só ele, mas os treinadores que eu citei aqui, Abel Ferreira, Mano Menezes, cara, que sejam caras que vão para esse nível. Pô, é complicado, assim, são caras que são vencedores porque eles são intempestivos mesmo. Eles são temperamento, pô, não é um. Isso aqui não é um jogo de xadrez, que a gente vai ficar todo mundo tranquilo, tal, né? Vai se respeitar muito, bela jogada. Não é assim. O esporte de calor humano. Mas, mas é o que eu falo assim, se você ficar dando pau, você vai receber pau. É esse que é o ponto. E é complicado, assim. Eu não. Ah, mas você critica muito os jogadores e não tanto a imprensa. Assim, não os jogadores, né? Os treinadores. Sim, cara, porque eu acho que a imprensa, o papel dela realmente é a provocação, cara. A imprensa ela tem que fazer a provocação, ela tem que gerar, ela tem que provocar, e a provocação não é no sentido de deixar o cara irritado, mas é a provocação no sentido de cara, assim, provocar uma reflexão. Não só no personagem que está sendo entrevistado, que está sendo perguntado, mas no público. Acho que esse é o grande trabalho da imprensa. E o grande trabalho das coletivas tem muita gente que vai para a coletiva e faz as perguntas nada a ver. Ô, parabéns, cara, belo jogo, gostei da resenha. Legal, eu acho que também é válido. Mas muitas vezes dessas perguntas que irritam os treinadores, tem cara que vai para ser polêmico mesmo, tem cara que vai para machucar, é o que eu falei, tem cara que vai para. Porque ele sabe que vai irritar o treinador ele ganha o dia se ele irrita o treinador. E, cara, os treinadores acabam dando para esses caras o que eles querem, mas mais do que isso, é causar, cara, é provocar a reflexão, não só do personagem em questão, mas também dos torcedores. Então, acho que, cara, dá pra, né? Dá para elevar o nível, né? Dá para elevar. Eu sei que é difícil, mas ele consegue, né? Ele consegue, ele vem superando a desconfiança, né? Praticando um bom futebol, tá num grande momento. Era considerado um azarão, era considerado um fracassado por alguns, né? Por ter apenas Copa Paulista, depois, não, é só uma Taça Guanabara, agora o Carioca, é só um Carioca. Gente, gente querendo diminuir, vai ter de monte, vai ter de monte, mas me alegra o Fernando Diniz dizer que, cara, meu trabalho vai seguir, minha vida vai seguir, eu só tô mais feliz, né? Eu só tô mais feliz, espero que ele siga, ele pode falar que as críticas não mudam a sua forma de pensar ou de trabalhar, mas eu acho que mudou sim. Ele mudou muito o jeito de trabalhar. É óbvio que assim, com tempo ao tempo, ele tem as convicções dele, mas eu tenho certeza que ele ouviu muitas críticas. As que ele considerou tóxicas, ele excluiu. As que ele considerou boas, falou, cara, realmente, preciso melhorar aqui, preciso melhorar aqui. Ele falou isso, né? Que ele ouve as críticas, né? Preciso melhorar aqui, preciso melhorar ali, e ele vem melhorando. O que falta só é a questão do temperamento. Eu acho que ainda falta um pouco. Falei, pô, é difícil, é ex-atleta, mas, cara, né? Você tá num outro momento, você é treinador, vamos devagar. Existe, cara, assim, você pode curtir, você pode extravasar, como o vídeo aqui dele, né, que eu mostrei. O vídeo aqui, ó, pô, vai, extravasa mesmo, provoca todo mundo. Mas a coletiva, cara, eleva o nível, que os caras ficam até sem graça de baixar o nível, né? É isso, ó, eu não fiz o convite, Fluminense Futebol Clube aqui, tá? Se inscreve no canal do Fluminense, deixa o like no vídeo se você gostar, tá? Sempre deixa uma moral, sempre faço convite. Deixa o moral pro Fluminense, você torcedor de outro time, de outro estado, dá uma moral, se você simpatiza, é fã do Fernando Diniz, tem muitos fãs, né? É o que eu falei, é um treinador que gera sentimentos mistos. Se você é fã do Fernando Diniz, do futebol praticado por este treinador, por este cidadão que merece todas as honras, todos os holofotes. Cara, deixar aqui meus parabéns ao Diniz. Eu termino, eu falei que não ia criticar, mas termino, mas cara, assim, é de bom coração. É um cara que todo mundo fala que ele é muito do bem, trabalha pra caraca, pensa diferente futebol. Eu acho que, cara, num futebol de mesmice que a gente vive hoje no Brasil, um cara como o Diniz, ele só faz bem, né? Ele só faz bem. Ele vem para mudar uma cultura, ele vem para mudar uma filosofia, uma forma de pensar e tantos outros, né? O Abel Ferreira, talvez às vezes um cara mais pragmático, mas a questão da mentalidade que ele sempre prega, o Vojvoda com o seu futebol ofensivo, a gente pode ver o retorno do Jorge Jesus, do Sampaoli, né? São coisas diferentes. O Mano Menezes, que era um cara tipicamente
retranqueiro. O ano passado a gente já viu uma outra face do Mano Menezes, o Fernando Diniz, que era um cara conhecido por ser meio que um suicida, né? De ir pro ataque, deixar a defesa exposta. Hoje a gente vê um time muito consolidado defensivamente também. Então a gente vem vendo coisas muito boas, cara. Essa nova onda, a onda de treinadores estrangeiros, você pode gostar ou não, mas ela trouxe mudanças no nosso futebol e os clubes e empresas vão trazer também. Vão trazer muita coisa boa, muita coisa diferente. Então, gente, eu peço desculpas pelo podcast longo mais uma vez, né? Falei como nunca, né? Como sempre faço, como fiz ontem, mas não dava. Hoje é um especial para homenagear esse personagem que eu vou ser sincero com você, eu tô muito feliz, cara. Muito feliz pelo Diniz, pela conquista. Não só o Diniz, a equipe do Fluminense, né? Como um todo. A equipe, a gestão, enfim, né? Eu acho que um grande treinador foi premiado com um grande título. Não menosprezo o Campeonato Carioca. Eu não menosprezo. Acho que é um grande título para um grande treinador e pode ser a mudança de chave. Pode ser aquilo que precisava para ele ganhar mais respeito, para ele ganhar confiança em si mesmo. Ele fala, pô, eu trabalho e não ouço muitas críticas. Mas isso mexe com o estado de confiança, de espírito também da pessoa, né? Então, cara, espero que essas tenham sido um momento decisivo, como tiveram também o Cuca, como teve também Cuca, como teve Abel Braga, caras que demoraram muito para ganhar o seu primeiro título e eram chamados de azarões, e hoje são caras que são reconhecidos no nosso futebol, né? Que seja esse o primeiro passo do Fernando Diniz, com isso eu finalizo. Vamos só passar pela agenda de jogos, tá? Voltar pela agenda de jogos aqui. A gente vai ter rodada de Copa do Brasil no meio da semana, tá? Então aqui a gente tem Volta Redonda, Bahia, Santos, tá aqui, vai enfrentar o Botafogo, Internacional, São Paulo e Fortaleza, tá? Finalizo por hoje, a gente vai acompanhar a rodada de Copa do Brasil e amanhã a gente está de volta. Vamos tentar encurtar o podcast, mas não prometo, tá? Se você aguentou até aqui, muito obrigado. Me despeço, forte abraço, ótima semana e até amanhã. Tchau.